Saudações, sejam todos bem-vindos em mais um estudo da lição da Escola Sabatina e desta vez vamos estudar a lição número 9, que tem como tema a fonte da vida. Então você é convidado e gostaríamos que estivéssemos juntos do início até o fim. Só para recordar, estamos aqui com o nosso irmão Rogério. Irmão Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, irmão Luís. Bom, quero saber do irmão Luís como é que foi a semana, não é, do congresso que o grupo IAG, não é, teve. Exatamente, conforme estava a dizer o irmão Rogério, estávamos mesmo numa semana de congresso, o primeiro congresso do IAG Moçambique, e foi uma semana tão abençoada, mensagens muito fortes. Queríamos convidar aos irmãos que talvez não conseguiram ficar online naquela semana, que estão lá os vídeos que foram passando durante a semana, as palestras, então podem mais tarde entrar e acompanhar. Dê também os seus comentários, faça alguma questão que tiver e será no momento oportuno respondido. Muito bem, muito bem. Na verdade, eu confirmo aquilo que o irmão Luís aqui acaba de dizer. Exato. A semana foi muito produtiva, pela graça de Deus. Muitas pessoas estiveram lá, conheceram a Cristo. Isso é o mais importante. Para saber que nós fazemos esses vídeos para que muitas pessoas possam conhecer a Cristo, assim como nós também o conhecemos. Através do nosso testemunho, até do testemunho do irmão que está aí em casa, muitas pessoas também possam conhecer o próprio Cristo. Agora, falando desta lição, na verdade a lição vai ser muito interessante, porque fala, na verdade, daquilo que Jesus Cristo é para nós. É para nós. Muito bem. Antes de iniciarmos, vamos pedir aos irmãos para inclinar os vossos rostos, onde quer que estejam, e vamos fazer uma oração. Vamos orar. Querido Pai, amado que nos céus habitas, queremos neste momento evocar o Seu Santo Espírito para que seja luz neste momento para entendermos a mensagem que o Senhor nos traz hoje. Esta é a nossa oração. Te pedimos que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-te no canal, deixa aí o seu like neste vídeo, compartilhe com as demais pessoas, dê os seus comentários que são muito importantes para o crescimento do canal. Vamos agora ler o verso para memorizar que encontra-se no livro de João, capítulo 14, verso 6. Pega a tua Bíblia e acompanhe conosco. Assim diz a palavra do Senhor: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus já estava a falar com as pessoas que estavam ali nos arredores que Ele é o caminho e a verdade. Não há quem poderia chegar ao Pai sem que antes passasse por Ele. Por quê? Porque Ele, segundo o que nos diz o livro de João, é Deus conosco. Então, se nós quiséssemos conhecer a face de Deus, se nós quiséssemos conhecer o caráter de Deus, era só simplesmente olharmos para Jesus Cristo, que é o enviado de Deus, e então nós conheceríamos o caráter de Deus. E Ele disse claramente que se não for por mim, ninguém chegaria ao Pai. Por essa razão que Ele é a porta da vida, Ele é a porta para os céus. Todos nós desejamos ir ao céu, obviamente, ok? Mas nós precisamos antes conhecer a porta, que é o próprio Jesus Cristo. Então, os temas que vão nos acompanhar nesta semana será para domingo, a vida estava nele. Para segunda-feira, as palavras da vida eterna. E terça-feira, crer e nascer de novo. Quarta-feira, rejeitando a fonte da vida. E quinta-feira temos condenação. E sexta, o estudo adicional. Então, Jesus, sendo Ele a porta, nós só poderemos entrar pela porta, não podemos entrar pelo muro, porque entrar pelo muro, nós vemos que isso aí cria confusão, mesmo na nossa vida atual. Quando alguém numa residência entra pelo muro, é sinal de que este é um ladrão. Então, Jesus diz que nós devemos chegar ao Pai, mas antes devemos passar por Ele. Nós, quando entramos numa residência pela porta, com a mão direita, nós abrimos a porta, afastamos ela para nos dar espaço para entrar. Então, o que será que seria da mesma forma que nós chegaríamos ao Pai, afastar a Jesus para poder chegar ao Pai? Será isso? Será dessa forma? Não é dessa forma. Na verdade, é um simbolismo. Certamente. Não é? Jesus Cristo, em várias passagens bíblicas, Ele costuma dizer eu sou. Exato. Por exemplo, que o irmão Luís aqui está a falar sobre a porta, porque o próprio Jesus Cristo diz que eu sou a
a porta, não é? E não só ele diz que eu sou a porta, em várias passagens também bíblicas encontramos Jesus Cristo a dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Encontramos aqui no próprio livro de João, capítulos 14, 16, que diz que eu sou o caminho. Exato. Agora, aqui encontramos Jesus Cristo a dizer que Ele é que nos salva. Exato. Para que nós alcancemos a salvação, deve ser por meio de quem? Do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não existe nenhum outro caminho a não ser o caminho de Jesus Cristo. Olha só, queridos irmãos, vamos pensar naquilo que a própria Igreja Católica Romana idolatra, não é? Idolatra quem? O próprio Papa. Muitas das vezes costuma-se dizer que fora da Igreja Católica não há salvação. Não há salvação. Não é? Enquanto aqui encontraste com aquilo que a Bíblia nos diz. Quando Jesus Cristo disse que eu sou o quê? O caminho, não é, para a salvação. Então não existe nenhuma outra pessoa que pode nos salvar a não ser quem? O próprio Jesus Cristo. Certamente. Agora, os nossos pecados nós devemos compensar a quem? Ao próprio Jesus Cristo, não a um ser humano. Exatamente. Então tudo isso faz parte de uma falsa adoração. Encontramos Jesus Cristo também a dizer que Ele é o quê? Ele é a luz do mundo. Encontramos a dizer que eu sou a videira verdadeira. Encontramos Jesus dizer que eu sou o Messias. Exato. Olhamos só. Encontramos também no livro de João, capítulos 8, 58, a dizer que antes do Abraão existisse, eu sou. Aqui mostra claramente que Jesus Cristo ele já existia antes até do próprio Abraão. Antes dele vir nascer através de uma mulher, Jesus Cristo ele já existia. Então temos todas as evidências. No Antigo Testamento, Jesus Cristo ele já existia. Quando nós vamos para o livro de João, capítulos 1, versículos 1, que provavelmente vai se debater esta lição de domingo, não é? Em que diz que eu sou o quê? Eu sou o Verbo. Estamos juntos, não é? Porque Jesus Cristo costuma dizer isso, que ele é o quê? É o Verbo, não é? Exato. Então, antes, não é, de todas as coisas existir, não é? Foi por intermédio do quê? Dele que foram feitas. Existindo. Exatamente. Então, nós vemos aqui que a Igreja Católica, conforme estava a dizer, ela adultera os princípios bíblicos. Quando Jesus estava com aquela mulher samaritana, ele disse claramente que não podia haver um Salvador que não viesse de Jerusalém. Porém, ela estava onde? Em Samaria. Então, esta forma de pensar, por exemplo, da teoria católica, que não há quem poderá ter a salvação se não for pela igreja, então ela é falsa, porque o único sítio onde podemos ter a salvação, onde viria o Salvador, seria em Jerusalém. Então, nós sabemos que nós somos o povo, ok? Não porque a igreja salva, não, mas porque onde se adora o Deus verdadeiro, aí sim é onde pode ter a salvação. Então Jesus disse que se tu me adorares, obviamente que tu guardarás os meus mandamentos. Então nós, adventistas do sétimo dia, guardamos os mandamentos de Deus porque sabemos que fomos por Cristo salvos. Então se não fosse pela morte de Jesus, nós não teríamos esta vida eterna pela qual Ele nos promete. Muito bem. Agora, esta vida estava também nele. Jesus, o nosso consumador de fé, ele na verdade é que tem a vida para nos dar. Lembramos-nos que ele estava diante dos saduceus, então houve uma confusão, eles não estavam a entender a palavra. Então ele disse aos saduceus que a obra que o Pai tinha tão importante a fazer aqui na terra era salvar o homem morto, porque nós sabemos de antemão que Jesus, mais do que pregar o próprio Evangelho, em tudo quanto ele fazia era o Evangelho. Então nós vimos que o Pai tinha como objetivo salvar o homem morto. Por essa razão que Jesus veio à terra, para poder salvar ao homem morto, porque nós estávamos totalmente sujeitos à morte eterna. Mas para podermos ter essa chance, nós precisávamos ter alguém que viesse morrer essa morte eterna por nós. Vamos ao livro de João capítulo 5, versos 21. Então nós vamos ver lá que Jesus, debatendo com os saduceus que não estavam a entender a ideia, então lhes explicou o objetivo principal da sua vinda. João capítulo 5, versos 21. Assim diz a palavra do Senhor: pois assim como o Pai ressuscita os mortos
e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Então, Jesus está a dizer que eu tenho a vida e a qualquer um que eu quiser posso dar. Aqueles que eu amo, aqueles que também me amam, eu posso dar. Nós lembramos que a ressurreição de Jesus não foi simplesmente ele, segundo o que diz o livro de Mateus. Na ressurreição de Jesus, muitos que haviam sido sepultados também ressuscitaram naquele dia. Então, a obra do Pai é para ressuscitar os mortos. Por essa razão que a segunda volta de Jesus também haverá o quê? A ressurreição. Então, será que seria coincidência a obra que Jesus fez aqui na Terra? Não seria algo já planificado no céu? Já seria, não é? Em outras palavras, diria o seguinte, que na verdade Jesus Cristo, ele é o Cordeiro, não é? Que tira o pecado do mundo. Exato. E não só, quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 13, lá no versículos 8, nós encontramos que este Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a dizer outras palavras, Jesus Cristo, antes, ele já sabia que viria ao mundo para resgatar o homem do pecado. Não é? Então, não existe coincidência na Bíblia, tudo foi programado. Quando nós vamos para o livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4, Jesus Cristo diz que nasceu, não é, num tempo certo. Chamamos de plenitude dos tempos, não é? Então, aqui não existe, aqui não chamamos de que coincidência. Jesus Cristo, em nenhum momento, ele é pego de surpresa, não é? Agora, quando nós falamos a vida estava nele, aqui encontramos que Jesus Cristo, por si só, ele é a vida. Por razão que ele diz que a minha vida eu dou voluntariamente, não é? Ninguém tira a minha vida. Por razão que ele se entregou, não é, para o Pilatos, não é, para os soldados romanos que o matassem, não é? Ele se entregou voluntariamente. Por Jesus Cristo nós sabemos que ele é quem? É o próprio Deus. Agora, quando se fala de a vida estava nele, muitas das vezes nós podemos ficar equivocados. No livro de João, capítulos 10, versículos 30, nós encontramos o próprio Jesus Cristo que diz que eu e o Pai somos quê? Somos um, não é? Exato. Aqui percebe que Jesus Cristo, ele já existia antes da fundação do quê? Dos céus e da terra. Mesmo lá nos céus, o próprio Jesus Cristo já existia, não é? Ele é chamado de Miguel, não é? Que é o nome de guerra do próprio Jesus Cristo. Quando eu vou para o livro de Gênesis, capítulos 18, aqui encontramos que o próprio Jesus Cristo, não é? Aqui chamamos do Senhor, ele apareceu para o Abraão. Versículos 2 diz o seguinte: Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu e ao encontro deles e curvou-se até ao chão. Dentre esses 3 homens, um era o quê? Era o próprio Jesus Cristo, não é? Por essa razão que quando nós vamos para o mesmo capítulo 18 do livro de Gênesis, versículo 17, encontramos o Senhor a dizer as seguintes palavras: esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Não é? Por quê? Porque os 2 anjos, eles foram a Sodoma e Gomorra, não é? Para alertar o Ló que Deus quer destruir o quê? Sodoma e Gomorra. Então, o próprio Jesus Cristo, ele estava onde? Com Abraão. Aí diz o seguinte: será que eu vou esconder aquilo que eu tenho para fazer, não é? Nessa cidade, não é? Para o meu servo Abraão? Não sei, vou esconder isso. Então, aqui mostramos que o próprio Jesus Cristo, ele diz o seguinte: eu em nenhum momento vou esconder o que eu tenho a fazer para o meu servo Abraão. Exato. Agora, para continuar com a minha fala aqui, quando eu vou para o livro de João, capítulos 10, versículos 17 a 18, encontramos algumas palavras encorajadoras, não é? João, capítulos 10, versículos 17 a 18 diz o seguinte: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Diz o seguinte, versículo 18: ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de quem? De meu pai. Nós sabemos que o próprio Jesus Cristo, ele tinha uma inteira ligação com o Pai. Não é? O Espírito Santo habitava no próprio Jesus Cristo. Para onde ele ia, era dirigido pelo Espírito Santo. Agora, Jesus Cristo, ele foi homem, não é? Como nós. Ele em nenhum momento ele manifestou a sua glória. Por razão que ele de alguma forma deu essa prerrogativa, não é?
para todos nós, porque nós também podemos fazer o quê? Podemos curar os enfermos, assim como ele curou. Nós podemos expulsar os demônios, assim que ele expulsou. Sobre o poder dele. Sobre o poder de quem? Do próprio Deus, não é? Do próprio Jesus Cristo. Agora, eu digo isso por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos que não podemos vencer o pecado. Não é? É uma heresia que muitas pessoas costumam dizer que nós não podemos o quê? Vencer o pecado com esta natureza pecaminosa. Mas eu vos pergunto, Jesus Cristo venceu o pecado ou não venceu? Ele venceu. Então, antes de nós entrarmos nos céus, teremos vencido o quê? O pecado. Porque em nenhum momento nós entraremos nos céus sem o quê? Com mácula. Exato. Não é com mácula. Então, teremos vencido o pecado. E os saduceus, nesse momento, mesmo com as obras que Jesus fazia, então eles mantinham com esta dúvida em não crer que ele era Deus. Mas eles tinham o próprio Jesus lhes falando assim, face a face. Tinham muita simplicidade então para poder entender, mas eles endureceram o coração deles. Vamos então ver isso aí no livro de João ainda nessa lição, no João capítulo 5, versos 25. Vamos saltar para o verso 28. Assim diz a palavra do Senhor: em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Versos 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Então, eles se maravilhavam por ver as coisas que Jesus fazia. O problema que havia é que eles não criam que este é Filho de Deus. Por essa razão que a única coisa que lhes deixou perplexos era a ideia de Jesus ser Deus. Então, para eles isso era blasfêmia. Mas Jesus sempre foi Deus. E ele na terra veio cumprir a obra de Deus, que era de ressuscitar os mortos. Virá a segunda vez ou não virá? Virá. Então, todo aquele que estará sepultado naquele momento, tendo antes sido morto, enquanto creu em Cristo Jesus, então esse receberá o quê? Receberá a vida eterna, dada pelo Cristo Jesus. Mas isso tudo está em volta do quê? Da palavra, a palavra da vida eterna. Quem dá é o próprio Jesus. A palavra diz que quando Jesus vir, ok? Quando Jesus vir, o que é que nós vamos ouvir? A voz do arcanjo. Vamos ouvir a voz do arcanjo. Então a palavra está em volta deste plano aqui. Que esta mesma palavra será ouvida quando Jesus voltar da segunda vez. Então isso não vai ser nenhuma surpresa. Vamos então para ler também o livro de João, de Efésios, capítulo 21, capítulo 2, versos 1. Vamos ver então até que ponto Deus tem essa vontade de nos salvar. Então isto não pode ser em nós mesmos. Vamos à palavra do Senhor no livro de Efésios capítulo 2, versos 1. Assim diz a palavra: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Onde é que Jesus na verdade tem como objetivo nos salvar? Simplesmente na carne? Obviamente que não. Ele quer nos salvar também do pecado. Conforme estava a dizer, irmão, é possível nós vencermos o pecado. Esta é que é a sede que Deus tem, mais do que nós de herdar o reino dos céus. Muitos dizem que nós podemos alcançar a vida eterna, podemos alcançar a felicidade, mesmo sem Jesus Cristo, desde que nós eliminemos o mal. Não seria contraditório isso aí? O mal, na verdade, só vai ser eliminado assim que quando Jesus Cristo voltar na terra. Mas o que seria esse mal? O que seria esse pecado? Quando falamos do mal, estamos falando do pecado. Quando falamos do pecado, nós temos que ir para onde? Para os céus. Exatamente. Não é? Em que começou o pecado original. Exato. Do próprio Lúcifer, não é? Que se rebelou lá nos céus. Agora, e depois esse pecado foi se alastrando aqui na terra. Exatamente. Agora, antes de Jesus Cristo voltar, em nenhum momento, não é, este mal ou este pecado vai ser eliminado. Exato. Porque, como nós já lemos aqui, que o caminho é quem? É o próprio Jesus Cristo. Então, quem pode até eliminar este pecado é o quê? É o próprio Jesus Cristo. Sim. Então, nós não temos como eliminar o pecado sem que antes venha Jesus Cristo. A única coisa que pode acontecer é que nós possamos
vencer. Podemos sim vencer o quê? O pecado. Negando, porque a palavra diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, em Brasília, por exemplo, temos uma igreja chamada Igreja Messiânica, ok? Mas que eles reconhecem que não é Messias o dito pela palavra de Deus. Então, o que eles mais querem é que tenha-se uma vida plena aqui na terra e que tenha um profeta que foi revelado isso aí, que é o Salvador do mundo, que trouxe essa religião. Mas isso é totalmente contraditório do que a palavra nos diz. O único que fez os céus e a terra é esse que vai salvar o planeta Terra. Como? Reconstruindo este planeta, irmão. Sim. Exato. E olha só, na verdade, nós ainda vamos nos escandalizar com coisas que vão acontecer neste mundo. Não só essa igreja messiânica, existem várias denominações religiosas. Temos o luciferianismo. Exato. Não é que é a igreja do próprio Lúcifer, que adoram, não é, o próprio Lúcifer, que é o próprio Satanás. Olha só, queridos, no mundo em que nós vivemos, tem pessoas que ainda procuram, não é, adorar aquele que se revelou onde? Lá no céu. Então tudo isso vem através do quê? Do próprio engano. Quando nós vamos para a própria lição, eu pude extrair aqui algumas palavras importantes. Primeiro, encontramos que os discípulos estavam abandonando quem? O próprio Jesus Cristo. Não é? Depois de ele ter multiplicado, não é, os pães, não é, e os peixes, eles se fartaram, não é, comeram, e depois de ter acontecido, quando eles ouviram as palavras de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não só ele queria alimentar o povo, não é, de uma forma física, mas também queria alimentar esse povo espiritualmente, que ele também é chamado como pão de quê? Pão da vida. Então ele queria dar este pão da vida, não é, aos discípulos, não só os 12, mas todos os que o acompanhavam. Não é? Agora, quando eles ouviram as palavras, olha só que eles disseram duras palavras. Essas palavras, e começaram a se retirar um por um. Não é? Então a próxima de Jesus Cristo diz aos próprios discípulos: será que vocês também vão me abandonar? Depois encontramos aí a palavra do próprio Pedro. Exatamente. Iremos para onde? Vamos te abandonar para onde? Porque você tem o quê? Tem o pão de quê? Da vida. Não é? Você é o nosso Salvador. Exato. Você é o nosso Redentor. O que nós iremos para onde? Exato. Então, esta devia ser o quê? Devem ser as nossas palavras. Nós tomamos as palavras do quê? Emprestada do Pedro. A dizer o seguinte: nós iremos para onde? Porque quem tem a vida é quem? É o próprio Jesus Cristo. O único que nasceu, segundo a profecia em Isaías, é Jesus Cristo. Não há nenhum outro profeta, pois nós sabemos que mais do que um profeta, Jesus é Deus. Então, Ele é quem pode salvar. Então, os discípulos ali, eles reconheceram que, se não for por ti, ó Jesus, jamais teremos o quê? A vida eterna. Jamais teremos sucesso. Então, esta lição mostra-nos que não há fome possível que Jesus não possa resolver. Não há necessidade possível que Jesus não possa fazer o quê? Resolver. Então, Jesus, sendo Ele o pão da vida, devemos o buscar dia após dia. Nós devemos procurar Jesus, nos encaixar com Jesus, nos aproximarmos com Jesus dia após dia, para que todas as nossas necessidades então possam ser supridas por Ele, porque Ele é o único que pode o fazer. Quando nós lemos, vemos que para isso acontecer é preciso que nós possamos crer e nascer de novo. Nós precisamos crer e nascer de novo. Muitos dos que ouviam essas palavras de Jesus conheciam Jesus, tinham a certeza de que ele nasceu segundo a profecia de Isaías há 700 anos atrás, mas eles não creram em Jesus Cristo. Logo, o que aconteceu é que não houve uma renovação neles mesmos. Agora, como entender esta particularidade de não só crermos, mas também sermos renascidos com Jesus? Aqui nos remete ao João capítulo 3. Exato. Onde nós vamos para a história do próprio Nicodemos. Certo. O que acontece? Quando o próprio Nicodemos ele foi ter com Jesus Cristo de noite, não é? Jesus Cristo já sabia qual era a intenção, que palavras o Nicodemos ele precisava naquele momento. Foi por essa razão que ele disse as seguintes palavras: que ele devia nascer de novo, não é? Exato. Agora, para o Nicodemos aquilo não cabia, nascer de novo, porque ele estava pensando no nascimento que? Físico, não no nascimento biológico. Mas o próprio Jesus Cristo ele disse de novo: não
não é este nascimento que estou a falar. Estou a falar do nascimento espiritual, não é? Você ser uma nova pessoa, você ter uma nova vida, ter um novo estilo de vida. Olha só, queridos, quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós temos que mudar a nossa vida. Aquilo que nós éramos antes e aquilo que nós já devemos ser. Em outras palavras, o que nós temos que ser depois de termos encontrado o próprio Cristo. A nossa vida antiga devemos afastar. Não podemos nos recordar dos pecados que nós cometíamos antes de conhecer a Cristo, não é? Depois de conhecermos a Cristo, nós temos que nascer de novo, assim como acontece aqui no livro ou na história do próprio Nicodemos. Olha só, quando nós falamos de crer e também nos submete ao próprio Nicodemos, não é? É crer. Crer em quem? Crer em Jesus Cristo. Por essa razão que no livro de João capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Exato. Exato. Continuando, eu estava também querendo dizer o seguinte: na verdade, eu não vi Jesus Cristo ressuscitar. Eu não estive lá. Claramente. Eu não vi Jesus Cristo nascer, não estive lá. Nem quando Jesus Cristo não ascendeu para os céus, ou quando Jesus Cristo ascendeu para os céus, eu não estive lá. Mas pela fé, eu creio em tudo que está escrito aqui, nesta palavra do Senhor. Exatamente. Agora, existem pessoas que viram o milagre de Jesus. Estamos a falar aqui dos saduceus, estamos a falar aqui dos fariseus. Exato. Eles presenciaram os milagres de Jesus, mas eles não creram. Então, o Espírito de Profecia diz aqui no livro Desejar de Todas as Nações que a questão de crer e nascer de novo não é uma questão de transformação psicológica simplesmente, mas é uma renovação de vida. Fazer aquilo que nós falamos e também fazer aquilo que a Bíblia nos diz. Nós devemos nos aliar a este Jesus. Ele simplesmente é quem nos pode dar essa capacidade de nascer de novo. Então, o que seria nascer de novo? É deixar de ser carnal e sermos mais espirituais, ouvindo e seguindo a orientação do nosso Deus. Então, mais uma coisa muito importante aqui é que o homem em si mesmo não pode ter essa renovação. É por essa razão que muitas das vezes cria-se um vazio muito grande nos nossos corações. Quando nós ouvimos alguém estar no púlpito a pregar uma mensagem que ele mesmo não vive. Quando a pessoa começa a dizer nós precisamos nos transformar, nós precisamos viver uma vida uma vida cristã verdadeira. Amigos e irmãos, o que nós devemos entender aqui é que não depende daquilo que as pessoas olham para ti e consideram, não depende da capacidade financeira que tu tenhas não depende de todas essas coisas. Esta vida eterna que Deus quer nos dar não depende de tudo isso, mas depende de tu ouvires a palavra e andares segundo a palavra de Deus. Qual é que é o desejo de Deus? Esta é que deve ser a nossa questão dia após dia. O que é que Deus quer que eu faça? Guarda os seus mandamentos e siga, creia em Cristo Jesus, porque Ele é o único que nos pode dar esta vida. Então nós devemos permanecer em Cristo Jesus. Então não depende daquilo que nós temos como influência. Agora, poderá um homem que não ama a Cristo Jesus pela sua natureza mesmo, ok? Será que é possível isso aí herdar o reino dos céus? Claro que não. Não é? Obviamente que não. Conforme diz a palavra, que em nenhum momento devemos chamar o que? Dos senhores. Não é? Uma pessoa que em nenhum momento entregou a sua vida a Jesus Cristo, essa pessoa definitivamente não entrará no reino dos céus. Não pagamos nenhum valor monetário, não é, para entrar aonde? No reino dos céus. Exato. Não sejamos como Tomé, não é? Que ele teve que fazer o quê? Teve que ver para crer. Mas devemos crer para ver. Exato. Porque a promessa é que Jesus virá. Exato. Pois, por razão que o próprio Jesus Cristo ele disse no livro de João, capítulos 20, versículos 29, diz que bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Exatamente, sem ver. Então nós também temos que fazer o quê? Temos que crer sem ver, não é? Porque Jesus Cristo, na verdade, ele quer renovar a nossa vida. Quando eu vou para a lição, encontro aqui que o Espírito Santo começa a atuar em nosso coração, produzindo fé em Jesus.
e nos dando a certeza da salvação. Aí passamos a ser chamados filhos e filhas do reino de Deus. Eu gostaria de perguntar ao querido irmão, ou querida irmã que está aí, será que você não gostaria de ser chamado ou chamada filho e filha de Deus? Não é? Que prazer! Que prazer! Não é? Sermos chamados, não é? Filhos e filhas de Deus. Muito bem. Então nós vemos que o povo do antigamente, ele rejeitou Jesus. Ele rejeitou a vida, rejeitou a fonte da vida, que é Jesus Cristo. De que forma? Nós vemos, por exemplo, que Jesus estava com o povo ensinando a história da redenção. Então, na caminhada, eles tiveram as suas recaídas, mas Deus teve a misericórdia. Nós aprendemos, ok, que Deus é misericordioso, mas a sua misericórdia, ainda que digamos, dura para sempre, é claramente. Isso não, a Bíblia não está mentindo. A misericórdia de Deus dura para sempre, mas mesmo durando ela para sempre, eliminando os que não ouvem essa palavra, não seguem a orientação do próprio Deus, mesmo essa eliminação é ato de misericórdia para aqueles que ouvem, porque não será eterno o crescimento do joio e o trigo. Então chegará um momento em que haverá uma separação desses, e o que é que vai acontecer com o joio? Será queimado. Ato de quê? De misericórdia. Então não devíamos nós deixar-nos levar pela vida como se fôssemos esse joio. Não devemos ser joios. Todos nós devemos ser o trigo que será colhido para o bom uso. Então, quando nós lemos a palavra aqui no livro de João, capítulo 10, versos 35, a palavra nos diz o seguinte: pois a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada. 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou o Filho de Deus. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuram, pois, prendê-lo. Então, nós encontramos aqui os fariseus, os saduceus, os homens incrédulos do antigo povo, não acreditavam em Jesus Cristo. Porque ele fazia, por exemplo, boas obras, ressuscitava os mortos, ele fazia cura, fazia milagres, fazia cura de pessoas que estavam enfermas, alguns que de nascença nasceram enfermos, mas quando ele disse que eu estava a cumprir a obra do meu Pai, que é curar os que estão cativos no pecado, eles começaram a dizer que esse está a blasfemar. Então eles rejeitaram a fonte da vida, por essa razão que a única coisa que eles queriam era pegar Jesus e matá-lo, tirar na verdade a fonte da vida, que era mesmo garantida para ele. Isto cria um desejo de nós aproximarmos mais a Cristo, estudarmos a palavra de Deus, irmos de acordo com aquilo que é a orientação, senão podemos voltar a ser como esses fariseus, esses saduceus, que rejeitaram a vida. E veja que quando eles estavam no deserto, eles percorreram durante 40 anos. Eles estavam 40 anos num processo de quê? De santificação. É isso que Deus queria, que eles pudessem se santificar, saber o que é que Deus na verdade quer para que eles fizessem, para poder herdar o reino dos céus. Mas quando eles estavam perto de entrar em Canaã, houveram homens escolhidos para poderem fazer uma expiação daquele lugar antes que eles pudessem entrar. Enquanto eles vieram, eles trouxeram o relatório que depois houveram 2 grupos, segundo o relatório que eles traziam. Agora, o que é que nós podemos aprender sobre esse relatório e a reação do povo que recebeu esse relatório? Bom, antes de responder essa questão do irmão Luís, primeiro eu gostaria de falar um pouco sobre a rejeição, não é, da fonte da vida, a rejeição de Jesus Cristo. Aqui encontramos na semana, não é, naquela semana da crucifixão do próprio Jesus Cristo, no primeiro dia da semana, não é, encontramos o povo, não é, a cantar hosanas a quem? Ao próprio Jesus Cristo. Exatamente. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 12, versículos 13, João 12, versículos 13, diz o seguinte:
pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Então, este povo estava aceitando que Jesus Cristo era quem? Era Deus. Estava aceitando Jesus Cristo como Salvador pessoal deles. Mas vamos só, na mesma semana, quando chega sexta-feira, o que este povo, não é, depois disse? Crucifique-o. Exatamente. Não é? É o mesmo povo. Não é? No primeiro dia da semana eles cantavam hosanas e na mesma semana, na sexta-feira, eles estavam rejeitando este Jesus Cristo. Exato. Olha só como nós somos seres humanos, não é? Que de uma hora para outra nós mudamos o nosso parecer, posicionamento, não é? O nosso posicionamento, a nossa forma de ser, nós mudamos. Agora, nós em nenhum momento devemos o quê? Devemos rejeitar esta fonte da vida. Podemos falar de várias rejeições aqui. Aqui estavas a falar sobre o limite. Deus, na verdade, tem limite. A misericórdia tem o quê? Tem limite. Aqui estamos a falar de Sodoma e Gomorra, não é? A misericórdia de Deus naquelas duas cidades teve o quê? Teve o seu limite. Aqui estamos a falar dos tempos de Noé. A rejeição, não é, desta fonte da vida teve o quê? Teve limite. Não é? Por causa de ato de misericórdia, Deus permitiu com que este povo pudesse o quê? Perecer. Mas sim, 8 pessoas pudessem se salvar da família. Agora, quando nós falamos da questão que o irmão colocou, quando nós vamos para o livro de Números, capítulos 13, começando aqui do versículos 27, diz o seguinte, aqui quando falamos do relatório, não é? Dos espias, nesse caso 12 espias que foram para Canaã, não é? Encontramos o seguinte: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam o quê? Leite e mel. Eles viram que a terra, na verdade, era produtiva. Exatamente. Não é? Mas encontramos que o próprio Jesus Cristo, logo no primeiro capítulo, versículos capítulos 3, diz o seguinte: e o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Exatamente. E depois encontramos o relatório negativo que esses espias, não é, deram quando Jesus Cristo mandou, em outras palavras, quando Moisés, não é, mandou esses espias. Então, o que diz? Mas o povo, versículo 28, mas o povo que lá vive é o que? É poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac. Os amalequitas vivem no Negueb. Os etitas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Eles só deram um relatório negativo depois de terem dito que esta terra manda o quê? Leite e mel. E depois de encontrar, eles vão dar o quê? Um relatório negativo. Encontramos o Caleb, não é? Caleb, mas quem? Josué. E Josué a dar um relatório positivo, não é? Sobre aquilo que eles viram naquela cidade. Exatamente. Olha só, no versículos 31, versículos 30, diz o seguinte: então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Exato. Olha só, queridos, palavras de ânimo, a dizer: não, esta terra, Deus disse que nós herdaremos. Exatamente. Nós vamos herdar esta terra, porque foi o próprio Deus que nos deu. Mas depois, no capítulo 14, nos primeiros versículos, encontramos o povo a lamentar-se. Versículos 3, diz o seguinte: por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Exato. Mas o que Deus disse? Não é? Logo no primeiro dia: por favor, Moisés, guia este povo. Não é? Para onde? Para a terra prometida. Porque Deus seria o quê? Seria o próprio alicerce deste povo. Mas encontramos aqui que a diferença foi mostrada no fato de que 10 espias não confiaram em
em Deus, Exatamente. não confiaram em Deus. Mas encontramos aqui o Josué e o próprio Caleb, não é? Que tinham fé e plena certeza, o quê? Na vitória. E quem seria Josué e Caleb para os tempos de hoje? Porque somos nós. Somos nós. Hoje em dia, somos nós, não é? Por quê? Porque nós também temos que confiar em quem? Em Jesus Cristo. Que aquela terra que o próprio Jesus Cristo nos prometeu, nós alcançaremos. Exatamente. Porque não é algo intangível ou algo impossível, mas Exato. sim é algo que é possível. Porque ali, na verdade, é uma certeza. No capítulo 14 do livro de João, diz que não se turbe o quê? O vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E quem viverá nessas moradas? Sou eu e você, querido irmão. Então, veja só que nós temos aqui um ensinamento muito, muito importante. Porque quando eles estiveram no deserto, porque eu presumo que a lição da quarta e quinta-feira nos relembra a mesma coisa, porque estamos a falar da provação que estavam a passar o povo de Israel no deserto, e também Jesus esteve numa situação igual, depois de ele ter tido aqueles dias todos de jejum, quis dizer, ok? Ele passou também por uma provação, não é? Então ele foi tentado ali no deserto com o próprio Satanás. Mas antes de Jesus, o povo também passou pela mesma situação. Então, eles acabaram de dizer o seguinte: quem dera se nós voltássemos onde? Para o Egito. Então, irmãos, para quem entra em Canaã, morre? Não. Obviamente que não. Mas quem volta para o Egito, morreriam eles ou não? Eles morreriam. Então, eles rejeitaram como? A palavra, o pão da vida. Eles rejeitaram porque o que Deus queria lhes mostrar era uma mensagem que tem a ver com a terceira mensagem angélica. E quando nós falamos da terceira mensagem angélica, nós encontramos ali um braço dessa mensagem, que é a questão da reforma de saúde. Então, este povo foi mostrado um alimento natural e também saudável. E eles preferiram voltar ao mundo, que é o Egito do antigo tempo, ok? Preferiram voltar para poder fazer o quê? Para poder morrer pecando, do que experimentar o que Deus estava a lhes guiar. Nós estamos a viver também num tempo em que somos provados por Cristo quanto à questão da mensagem sobre alimentação e entre outras coisas. Então é preciso termos muita atenção quanto a essa situação, porque Deus quer nos guiar a um mundo onde não haverá morte. Obviamente, se não há morte, também não há uma alimentação descontrolada, não haverá pranto, não haverá tristeza. Mas o povo, naquele momento, ao invés de crer no testemunho bom de Caleb e Josué, eles creram na maioria que estava a trazer um testemunho contrário daquilo que Deus queria. Para dizer que não é por ser a maioria que nós devemos acreditar numa mensagem falsa, mas porque Deus quer, nós devemos acompanhar os passos de Jesus Cristo. Vamos agora para a tentação que Jesus teve. Onde é que termina a história neste momento do povo? Foi na tentação. Qual é essa tentação? Na questão de quê? Do pão da vida. O que caía lá no deserto? Era maná. Era maná. Então, maná, segundo o que diz a palavra do Senhor, ele tinha propriedades vegetais. Então, quando nós vemos aqui Jesus, também foi tentado da mesma forma, onde? Na questão de alimentação. Vamos ao livro de Mateus, capítulo 4, logo no verso 1. Diz que: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu com sabedoria. Nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca de Deus. Qual é essa palavra? A palavra de Deus, a Bíblia. A vida estava com ele. Então, ele rejeitou a tentação onde caíram os nossos primeiros pais, o povo de Israel. Ele nos mostra que é possível nós também vencermos a esta Exatamente. Caindo. E nós continuamos caindo. Porque, na verdade, esses exemplos nossos antigos ou dos nossos antepassados, nós temos que transportar para o mundo em que nós vivemos. Irmão e irmã, eu quero acreditar, mesmo hoje,
você ainda continua caindo nos mesmos erros que este povo cometeu. Exato. Não é? Agora, o que Deus requer sobre nós? Ele quer uma purificação da nossa parte. Vou repetir essa parte. Limpa lá um pouco assim, pode ser com camisa. Aqui. Exato. Yeah. Good. Só para terminar. Yeah. Dizer o seguinte, que este povo, na verdade, cometeu vários erros e esses erros estão servindo de exemplo para nós, nos dias de hoje. Quando nós falamos de alimentação, é claro que nós sempre temos falado sobre isso. É que Deus quer falar conosco. E às vezes, quando nós entupimos, não é, o nosso organismo, que é o templo do Espírito Santo, com um alimento que não é saudável, automaticamente nós vamos obscurecer, não é, o nosso entendimento. Em outras palavras, Deus não vai agir, não vai falar conosco. Agora, nesses últimos tempos, Deus quer falar com o seu povo, quer falar consigo, irmão, quer falar consigo, irmã, porque os juízos de Deus não quer que caiam sobre ti. Por exemplo, quando nós vamos para o livro de João capítulo 3, versículo 18, diz que quem crê não será o quê? Não será condenado. Mas quem não crê será o quê? Será condenado. Então está mais claro que Deus não quer te condenar. Por exemplo, ele diz que nós temos que fazer o quê? Temos que crer nesta palavra. Nós devemos crer nesta palavra. Será que o irmão crê de tudo quanto nós já estudamos aqui? Crê então na palavra do Senhor para que possa ser salvo. Só temos este caminho, porque Jesus é o caminho e a vida. Jesus é quem nos pode salvar do pecado. Jesus é o único que nos pode dar a vida eterna, a qual todos nós desejamos. Porém, não nesta terra, mas na terra já transformada. Pois que quando Ele vier, continuará a fazer a mesma coisa. Qual é o desejo dele? Ressuscitar as pessoas da morte. Então, quanto mais nós estamos a viver no pecado, estamos a caminho da perdição, mas Cristo quer nos salvar. Por isso Ele chama a todos nós que nós devemos nele crer. Como forma de últimas considerações, o que o irmão tem a dizer aos que nos acompanham? Bom, eu diria o seguinte, na verdade a porta da graça ainda está aberta. Mas tem pessoas que já pecaram contra o Espírito Santo. Que estão a viver aqui nesta terra enquanto já deram já deram passos para a perdição. Agora, eu não gostaria que fosse eu e também que fosse o irmão ou a irmã que está a nos acompanhar. Agora, eu gostaria que buscássemos estudar a palavra de Deus. Eu não sou apologista de ouvir dizer, não é? Mas sim, eu tenho que buscar por mim mesmo o que diz a palavra de Deus. Porque eu sei que o homem não é, nos engana, mas Deus, ele é fiel. Então, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 6, diz que ele não muda. Então, claramente. Então, não mudando Deus, nós devemos permanecer na sua palavra, crer em Jesus Cristo, que é o seu Filho, o único que nos pode salvar. Se gostou deste vídeo, então coloca aí o seu like, inscreva-te no canal, compartilhe com as demais pessoas, dê o seu comentário, que também é muito importante para o crescimento do canal. A nossa promessa é nos avistarmos da próxima, se Deus quiser. Fique bem e até lá.